Saudações a todos vocês que nos acompanham no canal do YouTube e a todos que ouvem nos canais de streaming. Meu nome é Fernando, eu sou diretor de marketing da Vita Urbana e mais uma vez eu estou aqui pelo Vita Urbana Talks. É um prazer enorme a gente estar fazendo o segundo episódio desse projeto que começou com o próprio desejo da incorporadora de construir espaços funcionais e atraentes, mas acima de tudo para pessoas e por pessoas. A gente quer conectar realmente as pessoas ao bairro, à cidade e poder falar sobre urbanismo, lifestyle, cultura, lazer, entretenimento, enfim, tudo que São Paulo respira. E hoje, nesse segundo episódio, tenho o prazer de convidar um amigo já pessoal aqui, Pedro Câmara, investidor imobiliário e fundador da Escola de Imóveis, um canal de educação imobiliária voltada para investidores de imóvel de locação. Com vasta experiência por empresas do mercado imobiliário, como incorporadoras imobiliárias, startups e consultorias, ele compartilha todos os dias conhecimento para quem quer investir na prática e construir patrimônio e renda com imóveis. Oh, que beleza de bio, hein? Gostou da bio? Prazer mais uma vez, Pedro. Boa, Fernando. Obrigado pelo convite. Boa, pessoal. Bora lá que hoje a gente vai falar bastante aqui de comprar imóvel na pessoa física, Na né? pessoa física. De investidor que compra imóvel, coloca para alugar, o que dá certo, o que não dá certo. Vamos falar tudo aqui. Legal. Eu acho que, Pedro, assim, a gente tem muita coisa, obviamente, para falar. Mas eu tenho que fazer essa pergunta porque eu sei, porque você já fez isso, a gente viu na prática, mas dá para comprar imóvel sem ter todo o dinheiro? Boa. Essa é a questão, boa. né? Esse é o X da questão, porque mesmo hoje, em 2024, no Brasil, ainda existe esse mito e esse medo. Eu diria que o medo ele vem do financiamento, mas o mito que só pessoas que são milionárias ou que são muito ricas, elas podem ter vários imóveis e investir em imóvel de locação, além da casa própria, do local que ela mora, né? E isso não é verdade, é o que eu tento desmistificar todo dia lá na escola de imóveis. Perfeito, perfeito. E é legal que eu queria voltar alguns passos antes, né, do investidor Pedro, porque nasceu de uma dor, né? Você é arquiteto de formação, rodou o Brasil com algumas empresas, foi para a Bélgica. Conta um pouquinho dessa história até você sentir essa dor do mercado brasileiro e entender que isso era uma forma aí de investir. Na verdade, o sonho de investir em imóvel, ele até começou antes, assim. Eu diria que lá pelos 15, 16, 17 anos, eu já tinha um certo desejo, né, de em algum dia, por que não, ser um investidor imobiliário, Legal. ter apartamentos de locação, ter aquela renda pingando todos os meses. Legal. Foi um livro que eu li, tá? Eu confesso que eu não lembro qual era o nome desse livro, mas foi um livro que foi muito marcante ali quando eu tinha meus 15, 16 anos, que falava sobre investimento imobiliário para locação. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Entendi. E aí sim, né? Eu me formei em arquitetura, fui trabalhar em incorporadora lá na Europa, voltei, trabalhei no Brasil e ficou aquela vontade, né? De ter apartamentos de locação. Um ponto é que eu comprei o primeiro apartamento na faculdade. Então, com 20 anos, eu comprei o primeiro apartamento. Lá na Europa, não? Não, no Brasil, lá em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre. Legal. E o primeiro imóvel que eu comprei não foi aqui em São Paulo, foi quando eu estava na faculdade de arquitetura, lá em Porto Alegre, com 20 anos. Foi um imóvel econômico. O objetivo não era alugar, era simplesmente fazer um investimento para eu entrar no mercado imobiliário, né? Para eu começar a entender como é que é investir, pegar um financiamento. Então, eu digo que eu perdi o medo do financiamento muito jovem. Legal. Porque com 20 anos eu já tinha assumido ali uma dívida, acho que era um financiamento de R$80 mil na época, mas que para uma pessoa de 20 anos em 2010 era um valor relevante. Sim. Né? E aí, enfim, avançando aí para o futuro, trabalhei em algumas empresas, voltei para o Brasil, e aí eu decidi comprar o primeiro para locação aqui em São Paulo em 2018, que foi um estúdio de 26 metros quadrados, ainda tenho ele, ali no centro de São Paulo. Pedro, imóvel para locação. Você já falou isso em algumas das palestras e eu queria que você contasse um pouquinho para a nossa audiência. Assim, o mundo todo está vivendo esse momento de locação, não é uma realidade só em São Paulo, né? Em outras capitais você estudou um pouco isso. E acho que tem uma relação direta com a renda das pessoas, Isso. né? Como é que você, que estudo que você fez, como é que você chegou nessas conclusões aí? Boa. O que está acontecendo no mercado imobiliário, não só do Brasil, mas principalmente lá fora, que até está acontecendo de forma mais rápida, né? E já aconteceu mais do que no Brasil. Imóvel, todo mundo quer.
né? Todo mundo quer um apartamento bem localizado, um apartamento bacana, numa localização perto do trabalho, perto de restaurante, da sua vida social, etc. Uhum. Só que a gente sabe que a terra ela é escassa para a população, né? Então a gente teve uma migração nos últimos 50 anos, né, do campo para a cidade, Uhum. teve um crescimento populacional que a gente continua tendo no Brasil, né? Então, obviamente que o IBGE já mostrou ali que vai ter ali um declínio, mas ainda a gente tem aí uns 20, 30, 40 Perfeito. anos, né, até isso acontecer. Perfeito. Ou seja, nos últimos anos, nas últimas décadas, o imóvel se valorizou e a renda da população não necessariamente acompanhou essa mesma valorização nos melhores bairros, né? Então, Uhum. por que eu falo que lá fora isso já aconteceu? Porque lá fora isso já aconteceu numa proporção maior do que no Brasil, né? Então, eu morei na Europa, né, como você falou. Para você comprar um apartamento ou uma casa num centro de uma metrópole, de uma cidade na Europa, você sim precisa ser um milionário, né? Porque é Sim. muito caro. Perfeito. Vai comprar um estúdio num bairro nobre de Paris, de Uhum. Londres. Você não compra esses apartamentos que eu compro aqui em São Paulo, mas nem perto disso, ainda que você tenha uma renda, você trabalhe no mercado financeiro, tenha um salário alto, né? E aí você aluga, né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, Europa, é que quem é jovem e quem quer morar bem localizado, ele necessariamente vai passar uma maior parte da vida alugando até ele ter condição financeira de juntar dinheiro, crédito, entrada, etc, para comprar, né? No Brasil, a gente ainda está um pouco atrasado, mas isso está acontecendo também. Sim. Então, cada vez mais, o jovem, e aí eu falo jovem, né? Eu tenho 34, aquela pessoa de 20, 25, 30 anos, né? Que está começando ali no mercado de trabalho, cada vez mais ele vai ter dificuldade de no começo da carreira, comprar direto um imóvel e ele vai, né, ficar no mercado de locação residencial mais tempo até comprar um imóvel. Legal. Eu acho que também tem uma mudança também de comportamento dessa geração, né? Isso, Que é perfeito. as pessoas hoje querem viver mais experiências e ter menos patrimônios. É, Então, quando ela faz essa compra, essa aquisição, a gente, por exemplo, na Vita Urbana, né, com a linha Nurba, a gente prioriza o que você acabou de falar. Quais são os melhores bairros de São Paulo? Aquele que a pessoa realmente vai querer de forma prática por mobilidade urbana, por infraestrutura de comércios e serviços, aqueles bairros que realmente oferecem tudo que ela precisa para poder fazer, né? Mas voltando, até fazendo o gancho com a linha Nurba, né? De estar nos melhores bairros e fazendo agora o que você tem feito das escolhas, a gente sempre fala que no mercado imobiliário, localização, Localização. localização, localização, né? São os 3 fatores aí para tomada de decisão. Pedro, o que você tem investigado? O que você acha que é fundamental hoje para a escolha de um imóvel? Perfeito. Então, pegando essa mesma tese de investimento, né? Ok, eu entendo que existem pessoas jovens que estão saindo da casa dos pais ou estão se mudando para São Paulo, estão entrando no mercado de trabalho, na faculdade, enfim, e querem morar bem localizado. Então, obviamente que a localização precisa ser uma localização que esse inquilino, esse perfil de inquilino deseja. Não necessariamente é o bairro que eu, casado com 34 anos, desejo. Porque são momentos de vida diferentes. Então, quando eu vou investir num imóvel de locação, eu preciso, de certa forma, abandonar um pouco do que eu Meus gostos. quero. Minhas preferências. Eu quero uma rua mais tranquila. Não. Pensa talvez o Pedro, quando o Pedro tinha 20 anos, 24 anos. O que eu gostava? Eu gostava de uma vida mais agitada. Eu gostava de ir caminhando no restaurante, num bar, no metrô. Eu saía muito mais, né? Então o jovem ele tem uma vida social muito mais ativa do que uma pessoa já da minha idade, entendeu? Que obviamente dia de semana eu quero ficar em casa descansando, né? O jovem não, ele quer sair segunda, terça, quarta, quinta, né? Ele tem essa questão da vida social. Então obviamente que ele vai alugar um imóvel e ele vai dar preferência para um imóvel que tem uma localização que facilite essa vida social de faculdade, de trabalho também, claro, dessa pessoa jovem. Sim. E na prática você acabou, a gente deu match, né? A gente acabou tendo uma oportunidade de participar com o Pedro de uma websérie, né? Sou cliente da Vita Urbana aí, é né? cliente e na prática ele mostrou como
como fazer a escolha baseada em localização e como foi esse passo a passo da compra, que no caso foi o Nurban Clementino, né? Conta um pouquinho como é que foi. É legal que na websérie você realmente fragmentou quase que como um curso seu, né? Todas as etapas de escolha do imóvel, né? Boa. Ali o Clementino, por ser uma NR, claro, o objetivo é a locação de curta temporada, que seria o Airbnb, Booking, né? Através das plataformas. E é um bairro que eu sou um pouco suspeito, porque eu moro ali perto, então eu gosto muito dessa região, Vila Mariana, Vila Clementino, Saúde. Tenho outro imóvel ali também, na Vila Mariana e na Saúde, né? Então, nos 2 bairros adjacentes. E eu identifiquei, claro, que é um bairro que, apesar de ser um bairro que é muito bom também para uma locação tradicional, tem um público temporário em função das faculdades e dos hospitais. Perfeito. Então, tem também um público que acaba, né, de certa forma, fazendo um curso, talvez de 3, 6 meses, alguma especialização na área da saúde, ou alguém que está viajando para um tratamento, ou alguém que, por algum motivo, né, quer ficar ali mais próximo do Parque Ibirapuera, que também é perto. Isso, né? isso. Então, as vias de acesso também, né? 23 de maio, conecta para o o aeroporto aeroporto é muito rápido. Então, ele é um bairro que não está, talvez, no miolo. Eu não estou na Paulista, não estou no Itaim, mas eu estou muito próximo. Né? Então, eu identifiquei que... E aí, assim, além da questão da demanda atual, eu identifiquei que, na minha opinião, é um bairro que tem um potencial de valorização, porque ele não está precificado como é o metro quadrado do Paraíso, de Moema. Então, eu acho que ainda tem também ali uma elasticidade de preço para uma valorização, porque, claro, à medida que... O mercado imobiliário é assim, né? À medida que um bairro cresce muito de valor, eventualmente vamos para o próximo, né? Para pegar um terreno mais barato, e esse também vai crescer de valor. Sim, sim, sem dúvida. E aí, dando sequência a esse trabalho da escolha do imóvel, acho que uma das maiores dores, talvez, de quem faz essa primeira compra, aliás, como qualquer outro investimento em ações também, né? É entender um pouquinho sobre a macroeconomia, né? Sobre juros, né? Sobre correções e tudo mais. Como é que você compõe? Porque assim, eu imagino que você deve ter uma planilhinha lá de viabilidade desse negócio, né? Porque não é tão simples, mas ao mesmo tempo, com disciplina e organização, você consegue fazer com que isso se torne, como você falou, uma escala com o passar do primeiro, segundo, terceiro unidade. Como é que você foi montando isso para construir essa viabilidade? Boa. Sim, eu obviamente tenho toda uma planilha de viabilidade, que até eu compartilho lá com os alunos do VDI. A minha planilha, ela considera tudo, assim, porque muitas vezes as pessoas, elas compram um imóvel, às vezes por um impulso, assim, sem necessariamente colocar ali, não é ponta do papel, ponta do lápis, mas é o Excel, ali, o mouse do Excel. E aí você tem que considerar, né, a vacância, você tem que considerar a manutenção, você tem que considerar o imposto, você tem que considerar eventuais modificações, enfim. Então, saiu um inquilino, entrou outro, beleza, é 2 meses que vai demorar para alugar, é 2 meses de condomínio, IPTU e a parcela do financiamento, se tiver, né? Então, tudo isso eu acabo considerando na viabilidade. E aí, claro, como já comprei alguns imóveis aqui em São Paulo, vai ficando mais fácil, né? Isso, acho que é com tudo, né? Tudo que você se dedica e você começa a virar um especialista, o próximo, né? O próximo acaba ficando mais fácil porque você meio que já dominou aquele mercado, você já entende a dinâmica. A mesma coisa a obra, né? Eu tô fazendo agora, sei lá, minha 7ª, 8ª obra de apartamento de locação. Tem coisas que eu errei na primeira, na segunda e na terceira que eu não vou errar agora, porque eu já aprendi, né? Então... Dá uma... Conta aí qual que foi a furada na boa, mas qual que foi aquela que você falou, isso eu já sei que não faz mais sentido para esse perfil de locação. Boa. Ó, vou dar um exemplo bem bobo aqui para vocês, tá? Os primeiros 2, 3 estúdios, eu coloquei rodapé, e eu não fiz o rodapé com o porcelanato. Porque arquiteto, você sabe, é mais bonito, aquele rodapé branquinho. Perfeito. Só que depois de 4 anos, se eu entrar lá, eu tive que dar refazer agora, esse ano, ele começou a descolar, ele começa a aparecer ali meio que
não é uma rachadura, mas é uma trinca ali entre o rodapé e a parede, porque, claro, né, são dois materiais diferentes, o prédio trabalha, calor, frio, etc, né? Sim. Então, é mais bonito? É, mas hoje em dia eu tô fazendo o rodapé direto com porcelanato, fica mais grosseiro, sim, Uhum. mas eu entendo que para um apartamento de locação desses valores, né, não tô fazendo apartamentos de luxo, Sim. o meu público ele não vai deixar de alugar porque o rodapé é com o próprio porcelanato, né? Sim, E aí, sim. para manutenção, limpeza, joga água, enfim, não tem Perfeito. problema nenhum. Perfeito. Né? E nesses investimentos que você tem feito, obviamente você está observando as características daquele mais para o long stay Uhum. ou para o short stay. Tem diferença para você na escolha da área? Tem diferença na construção? Uhum. Como é que você tem avaliado o short do long e como que você tem se preparado para distinguir o que... Bacana. Tem localização em São Paulo que tanto a locação por diária quanto a locação por meses, né, que seria o long, ela vai funcionar. Então, assim, tem muitos bairros que funcionam os dois, tá? Principalmente os bairros mais nobres, vamos dizer assim. Agora, o short stay, ele acaba não fazendo sentido em muitos bairros de São Paulo. Então, assim, se a gente fosse pegar todos os bairros de São Paulo, eu diria que a maior parte vai fazer mais sentido para a alocação normal do que para o Airbnb. E claro, vão existir bairros que até para uma locação normal não vai fazer muito sentido, que não Uhum. é um bairro que quem está se mudando ou quem está começando uma vida do trabalho, etc., vai necessariamente ter a necessidade ou vai querer morar naquele bairro, né? Agora, partindo do princípio que pode fazer tanto um quanto o outro num bairro legal, pensando no condomínio, que é um ponto bem importante, né, que eu observei no de vocês, é a Perfeito. convenção. Perfeito. Então, a convenção de condomínio, ela precisa estar muito bem escrita, delimitando ali as regras, autorizando a pessoa a fazer a locação por plataforma digital, como Airbnb e Booking. Uhum. Porque tem muita convenção, pessoal, que não fala nada. E aí, É ó, é isso. risco para vocês É depois isso. de não conseguir alugar. Não só a convenção Uhum, para locação, uhum. mas também os custos envolvidos em um apartamento, Condomínio, em um prédio que tem, às condomínio vezes, alto, ou uhum, muito alto, ou muitas vezes uhum, você tem lá, no caso da uhum, linha Nurba, né, todos os empreendimentos ele conta com a tecnologia de portaria autônoma, que uhum. já reduz muito o Muito. custo de segurança, que é talvez o maior Uhum. custo efetivo se você pegar É. todas que entram ali para pagamento de funcionários. Mas além desses custos, tem toda a administração. Uhum, Né? E acho que esse também é o segundo gargalo de quem começa a comprar para uhum, investir em locação, né? Que é fazer toda essa uhum, administração funcionar. Ser o anfitrião uhum. para receber, para deixar em dia lá bonitinho, limpinho, cheirosinho para quem vai. Como que você tem feito essa administração? Boa. No começo, eu fazia, tá? Então, os primeiros 2 anos do Airbnb aqui, do primeiro Airbnb, eu respondia a mensagem dos hóspedes, eu ajustava a precificação, mas eu já terceirizava a parte de limpeza e lavanderia. Legal. Obviamente, eu trabalho, então eu não tinha disponibilidade de verificar se saiu, se não saiu, como Perfeito. que deixou, trocar enxoval. Isso eu sempre terceirizei. Hoje eu terceirizo tudo, tá? Então, eu literalmente não precisaria morar em São Paulo. Eu poderia morar em outra cidade, em outro país, que Uhum, teria uma pessoa aqui, um administrador de Airbnb, que a gente chama hoje em dia, uhum, que faz toda a operação. Mas aí é uma decisão muito pessoal do investidor. O quanto que ele quer se dedicar, o quanto que ele gosta. Tem investidor que faz questão de responder mensagem porque gosta de atender, gosta de ter o feedback e não se importa de responder mensagem no fim de semana. sim. Tem investidor que não, eu não quero me envolver em nada, eu só quero receber o dinheiro no final do mês. Até mesmo porque eu acho que nesse início é Uhum, até bom, né? Você vai é, sabendo o que funciona, o que não funciona, né? Então acho que o bom é que você realmente pegou na prática todos os erros ou acertos do que isso, fazer e como fazer também, né? exato. Mas hoje, de fato, eu terceirizo tudo. Uhum. Eu diria que a maioria dos investidores, até dos meus alunos, eles acabam terceirizando tudo, porque o seu objetivo principal é investir, gerar renda, construir patrimônio, não necessariamente ter uma empresa ou ser um administrador. Mas, se você tem um, dois, três imóveis, e eu diria assim, se você mora na cidade,
dá para fazer um meio termo, né? Porque, claro, quanto mais você terceiriza, você está pagando para alguém fazer aquele serviço. Então, isso sai da sua receita, diminui a sua margem líquida e o seu faturamento. Sim. E, Pedro, tem um número mágico aí de metragem de apartamento que você fala, cara, essa tem sido a veia certa aí para comprar. Eu digo porque eu costumo dizer, né, a gente está num segmento, a Viturbana com a linha Nurban lança estúdios, né, onde a maior parte dos nossos projetos contam com estúdios de 24 metros quadrados, mas a gente tem 19, tem de 26, tem de 29, tem de 30, agora estamos indo também para 2 dormitórios, o que também a gente tem visto uma ótima opção para long stay, mas o de 24 hoje é o que a gente acha que assim, eu costumo dizer isso, né? Eu falo quase em todas as palestras ou treinamento com os corretores. Quem vai morar num residencial compacto não está preocupado só com apartamento. É tudo que ele vai oferecer em termos de lazer, espaços compartilhados. Então, quem tem uma vida de quem vive do aluguel tem que ter lá a lavanderia, tem que ter o mercadinho, os facilities, o coworking. Então, tem isso, e fora o bairro, né? O que o bairro oferece. Mas o que você tem visto aí dos seus? Quais são as metragens? O que você acha que é o encaixado? É aquele que sempre funciona bem? Boa. Eu gosto muito da planta compacta de um dormitório. Porque ela atende muito bem a locação tradicional e vai atender bem o short stay também. No Urban Clementino, o seu foi... Não, no Clementino é o NR de 19. Ah, o de 19. Foi que, na minha opinião, ele é muito bem otimizado para o short stay. Perfeito. Então, o short stay para 2 pessoas, talvez eu consiga colocar 3 ali, vamos tentar ver se eu consigo puxar uma cama, alguma coisa. O de 20 metros, vamos arredondar, ele vai funcionar. Por uma moradia mais longa, eu diria que é os 25, 30, né? E a planta de 2 dormitórios compactas, que eu não tenho ainda, mas eu quero comprar, eu aposto muito nela. Porque ela vai pegar a pessoa que tem a disponibilidade de pagar um pouco mais, mas também o cara não tem o orçamento para alugar um apartamento novo de 50, 60 metros, que acaba saindo muito mais caro. Mas por algum motivo, ou porque é um casal com um filho pequeno, ou porque é um casal mais um trabalha de home office, então precisa ter um espaço separado por causa de barulho de reunião. Essa planta de 30, 35... 30 não, mas é 32, 35 de 2 dormitórios, eu entendo que ela vai ter um público consumidor, né, de locação muito grande. A gente já está vendo isso acontecer na Santa Cecília. A gente lançou o primeiro empreendimento em agosto de 22, com estúdios, e a pedida era... Eu quero de 2 dormes. E agora a gente está lançando no Urban Barão de Campinas, a 300 metros do metrô Santa Cecília, com uma promada inteira de 35 metros quadrados, com 2 dormitórios. E é o primeiro que já está sendo formado pasta, assim, porque Santa Cecília está vivendo uma transformação radical, né, na região central. E isso está trazendo isso que você falou, é o casal mais novo que está se planejando ainda, né, para começar a ter a questão do filho, ou até mesmo já mora ou trabalha ali na região, não quer sair de lá, não abre mão da gastronomia, da vida boemia que tem do bairro, e faz de tudo para ficar naquele pedaço, naquela região. Então, o de 35 metros quadrados realmente assim tá bem encaixado. Eu acho que vai ser meio que uma escadinha, assim, a pessoa entra aí ela, precisa um pouco mais de espaço, mas eu quero ter um empreendimento com uma área comum nova, eu vou para um de 35, e aí no futuro, obviamente, quando a pessoa tiver uma família maior, etc., ela vai acabar indo para o maior, né? Apesar de eu investir em apartamento compacto, não acho que a pessoa vai ficar 30 anos morando num estúdio, eu acho que é uma fase da vida, e talvez... bem, mas depois volta, né? Porque talvez aí uma pessoa com 60, 70 anos, eventualmente, ela também não tem mais a necessidade de morar num apartamento grande. Perfeito. Né? Não, isso que tem acontecido também muito, né? As pessoas não querem mais passar o tempo administrando casa, né? Ainda mais casas gigantes. Então, as pessoas querem viajar, as pessoas querem ter outras experiências. Então, morar no compacto também é um estilo de vida, né? Exato. Mas voltando à sua forma de fazer a aquisição, a compra. A gente começou o nosso podcast falando dá para investir pouco sem ter o dinheiro.
Pedro, como tem sido isso para você, né? Que você tem mirado? Onde você está na negociação, né? Onde você briga na negociação para conseguir fazer isso virar realmente uma escala? Boa. Eu gosto de ter um boletinho, então eu gosto sempre de ter uma parcela ali na planta, né? Então, a vantagem de comprar na planta, claro, é que você dilui, né, os 20, 30% da entrada em 2, 3 anos, dependendo do estágio. Uhum. Então, isso facilita, né, que você consiga aí comprar aquele apartamento sem exigir ali o capital maior, né, no ato. Uhum. E claro, você precisa entender que para a conta fechar para o investidor, que é o que eu faço, eu gosto de ter uma renda que cubra desde o primeiro mês a parcela do financiamento, ou se você fizer com consórcio, a parcela do consórcio, né? E aí muitas pessoas talvez estão assistindo aqui e vão falar, Pedro, mas você está viajando, não tem como. O custo do financiamento é sempre maior do que a renda que aquele imóvel vai gerar. Em muitas cidades, em muitos imóveis, isso é verdade. Uhum. Mas por que isso não é verdade para os apartamentos que eu invisto? Porque eles são apartamentos compactos, onde o investimento total, né, se eu multiplicar a metragem, é muito inferior a um apartamento grande. Uhum. E onde eu consigo extrair um valor de locação ou de Airbnb por metro quadrado que é maior do que os apartamentos grandes. Perfeito. Então a conta fecha. O que eu recebo de renda é maior do que o custo do financiamento do consórcio. Perfeito, perfeito. E aí vem a jogada que é o mercado de ações fala, né? Que é a tal dos juros compostos, né? Esse pensamento de investir pouco nesse período até a entrega das obras vai permitindo ganhar valorização nesse período também, né? Porque eu sempre falo, né? É uma pequena escala, né? Quando nasce o empreendimento lá, que tá o plantão de vendas, você tem um momento que é o preço da região, você entrega a obra a um segundo patamar e depois a consolidação com os moradores, né? Então, essa escala crescente dá para você ganhando aí já a valorização. E investindo esse valor pequeno, você começa a tomar o gosto pela coisa, né? E aí que muda o jogo, né? Legal. Eu sempre falo, pessoal, o jogo da alavancagem de você investir em imóvel com o dinheiro do banco é um jogo de longo prazo. Não é um jogo de, você vai ficar rico em 2, 3 anos. Não é assim. É um jogo para quem tem paciência de ir investindo e ir construindo ali o seu patrimônio pouco a pouco, né? Perfeito. Porque, claro, no começo, a boa parte da renda ela vai para pagar os juros, a parcela, né? Só que depois, no longo prazo, você tem um imóvel que está se valorizando e que está sendo pago, né, boa parte desse imóvel, tirando, claro, a entrada, né, a mobília que você vai investir, pela própria renda, né? Então, é algo que, à medida que o tempo vai passando, você vai construindo o seu patrimônio e vai, né, vai crescendo o bolo, vamos dizer assim. Perfeito. E foi com essa mentalidade que surgiu a escola de imóveis, né? Vamos falar um pouquinho aí do seu trabalho frente a isso. A partir do momento que você entendeu essa dor e construiu uma metodologia para isso, surgiu a escola de imóveis, né? Conta um pouquinho como é que foi isso. Boa. A escola de imóveis era um sonho antigo, tá? Então, eu sempre tive muita vontade eu vou falar uma coisa aqui, eu sempre tive muita vontade de dar aula em faculdade. Legal. Sempre tive essa vontade de ser professor, enfim. Só que o que eu percebi, né? Que o investimento imobiliário, né? Investir em imóvel, né? Não necessariamente você precisa ter um curso extensivo. Eu fiz pós-graduação no mercado imobiliário, enfim. Então eu falo com experiência. E aí eu acabei criando a Escola de Imóveis, né? Que é uma empresa de educação para investidor imobiliário, com o objetivo de talvez sair um pouco da teoria e ir para a prática. Pedro, eu quero investir num imóvel em 3 meses. Eu não quero fazer uma pós-graduação de 1 ano e meio para você me ensinar a teoria de viabilidade, de cálculo, enfim, de investimento imobiliário, né? Então, a escola de imóveis, ela entra para essa dor desse investidor que precisa de ajuda para investir, ele tem medo, vou assinar um contrato, um financiamento, vai fazer sentido, vai fechar a conta, mas ele também não tem tempo para ficar 1, 2 anos fazendo um curso gigantesco, né? E aí o que eu gosto de falar é que o que eu ensino ali é o que eu faço na prática. Então, eu tenho
de fato, 5 financiamentos, 4 no meu nome, um no nome da minha esposa, tem 2 compartilhados. O que eu mostro lá, eu fazendo a obra dos apartamentos, meu dinheiro está sendo investido lá. Então, não é a teoria. É legal, talvez funciona. Não, é a prática. O que eu estou compartilhando ali na escola de imóveis é de fato o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. Perfeito, perfeito. E me fala então um pouquinho desse momento aí. Eu lembro que quando a gente conversou, nas primeiras conversas, ainda com a websérie do Nurban Clementino, era um bichinho ainda pequenininho ali, era um sonho. Hoje já é uma realidade, né? Uma plataforma com vários cursos. Hoje você está bombando no Insta e no YouTube. Conta um pouquinho aí de como tá. Boa, boa. A escola de imóveis, na verdade, eu comecei... A primeira vez que eu postei na internet foi em 2020. Então, já tem aí uns 4 anos. Mas, de fato, eu comecei a ter uma frequência maior e produzir mais conteúdo depois de 2022. Então, podemos falar que tem aí quase 3 anos, né? E sim, né, à medida que... assim como investir em imóvel, né, você montar a sua empresa, você produzir conteúdo, você vai crescendo ali aos poucos, né? E, felizmente, o mercado ele já está reconhecendo que é um conteúdo de valor, que não é um conteúdo de enrolação, que é um conteúdo que, de fato, né, transforma em dinheiro, né? Então, o pessoal que investe lá, que é meu aluno, consegue rapidamente, né, de fato, transformar aquele conhecimento em dinheiro, em patrimônio, em renda, porque tá, de certa forma, pegando um atalho ali, né? Pô, vou fazer sozinho um negócio que eu nunca fiz, não. Deixa eu entrar aqui nesse grupo que tem outras pessoas que já estão fazendo e vão me ajudar. Perfeito, perfeito. Pedro, obrigado. Acho que foi uma troca aí de conversa muito bacana. Eu queria que você falasse aí como que as pessoas acham a Escola de Imóveis, como é que acham o Pedro aí para conteúdos. Boa, pessoal. @Escola de Imóveis no Instagram, tem Escola de Imóveis no YouTube também, ou escoladeimóveis.com.br tem o site. Se tiverem qualquer dúvida, podem mandar lá um direct. Demora para responder porque tem muita mensagem, mas eu respondo todo mundo. É isso, é isso. Pedro, obrigado mais uma vez. Eu acho que a sua experiência mostra como a gente consegue, por vezes, democratizar o investimento imobiliário com escolhas que a gente tem que, às vezes, tomar, que são tomadas de decisões difíceis no início, mas que a longo prazo, acho que no mundo hoje... continua aquela máxima de que investir em tijolo ainda é a melhor opção frente a tantas crises que a gente vem passando na economia global e até aqui no Brasil, né? Então, Pedro, mais uma vez agradeço. Agradeço você que dedicou esse tempo aqui pra gente. Continua seguindo a gente ali, a Vitor Urbana nas redes sociais, no canal do YouTube, no streaming, no Instagram. E esse é mais um episódio do Vitor Urbana Talks. Obrigado, gente. Um abraço.